A igreja, muito ousada nesse momento, Padre Júlio. O momento em que se retoma, começa a se retomar as aulas presenciais, mas, acima de tudo, um momento em que nós precisamos resgatar as relações que foram construídas naquele discurso do distanciamento. O distanciamento, ele é importante, ele será ainda importante, creio eu, durante um tempo, mas nós não podemos permitir que ocorra o distanciamento afetivo, porque o distanciamento afetivo no espaço escolar, ele faz com que aquilo que é proposta dessa campanha da fraternidade, eu fiquei muito feliz quando eu vi ali os objetivos, nos objetivos, o resgate de um termo cunhado por Paulo VI em uma das encíclicas mais importantes, das encíclicas sociais mais importantes da história da doutrina social, que é a Populorum Progresso, o termo humanismo integral. Que esse humanismo integral ele possa ser um dos grandes objetivos, dos grandes alvos da nossa educação e da educação que nós queremos construir. Mas o humanismo integral passa também pela valorização dos profissionais. O humanismo integral passa pelo reconhecimento de tudo, deputada Leninha, que foi feito durante essa pandemia. Eu me recordo, professora Carla, de uma das cenas que mais me entristeceram nesse período. A cena de um professor, um guerreiro, um herói, que para não deixar os seus alunos sem aula, recorria diariamente a uma lan house, porque o salário desse professor não permitia que ele tivesse um equipamento em casa, um computador, um notebook que fosse. E vi depois o depoimento daquele homem. Ele não tinha nenhum tipo de ajuda de custo para pagar aquela lan house e as horas que ele ficava ali. Me recordo também, Padre Júlio, de uma cena, a deputada Leninha vai se lembrar, de 2 alunos da cidade de Arinos, que caminhavam 3 quilômetros diariamente para chegarem no alto de uma serra e ali, Leci, no alto da serra não tinha nenhuma sombra, mas era o único lugar da zona rural em que eles conseguiam um pequeno sinal de internet para acompanharem as aulas online. Os professores e professoras tiveram que, nesse período, ressignificar todo o processo de ensino-aprendizagem, o processo pedagógico, porque eu falo como professor, nenhuma aula de didática que eu tive, fosse na licenciatura ou no mestrado, me ensinou como que eu deveria lidar com aula remota. Mas gostaria de pedir aos 2 sacerdotes que aqui se encontram, e gostaria de levar também ao Padre Patrick uma sugestão para a inclusão das discussões em torno da campanha da fraternidade. Se me permite a ousadia, Padre Júlio, se me permite a ousadia, Padre Mateus, de tudo que eu li, tem um texto que me chamou muita atenção, que era a proposta de retomada das aulas presenciais no mundo. Um texto do professor Boaventura Souza Santos, pequeno texto de 34 páginas, onde ele fala que é a oportunidade que a educação tem de implantar 2 coisas. E eu não vi isso no texto da campanha da fraternidade, acho que são discussões que podem levar ao avanço e muito daquilo que a gente almeja, daquilo que a gente objetiva enquanto igreja. A questão da liberdade do docente e do protagonismo juvenil. A liberdade docente e o protagonismo juvenil. 2 propostas que são, para mim, fantásticas e não temos muito tempo aqui para explanarmos sobre isso, mas está lá no texto do professor Boaventura Souza Santos, texto bastante conhecido, ele
foi, de certa forma, bastante publicizado e compartilhado, inclusive um texto que a gente tem livre acesso na internet. Mas acredito que é um tema, professora Leninha também é professora, pessoal, é um tema muito propício e não tenho dúvida nenhuma que sai do coração de Deus para que a Igreja do Brasil, como sempre fez, fosse protagonista dessa discussão, fazendo com que a campanha da fraternidade, tão criticada por alguns, tão injustificavelmente criticada, infelizmente esses não entenderam a dimensão social do Evangelho, a capacidade que a Igreja tem de dialogar com a sociedade e, através dos seus instrumentos de evangelização, fazer com que a sociedade reflita, ressignifique e refaça os seus rumos e os seus caminhos. Essa também é a missão da Igreja. Essa é a missão confiada àquele que é o maior educador de todos os tempos. Então, me orgulho muito de fazer parte dessa igreja, me orgulho muito de, como professor, ver pela terceira vez a campanha da fraternidade em um tempo tão favorável discutir educação, já que todos os prognósticos dão conta de que nós teremos aí um atraso pedagógico de 12 a 20 anos. Mas eu acredito que os tempos de crise, os tempos de caos, são tempos também para aproveitarmos para a mudança de rumo e, sobretudo, nessa mudança de rumo, fazemos aquilo que aquela palavra que é tão cara para nós, uma conversão social, uma conversão de proposta e, acima de tudo, uma conversão civilizacional, que é o que a gente mais precisa nesse momento.